No confronto de tudo, a variedade é grande e as opções de história são incontáveis. Lutas entre Pokémon até aventuras incríveis com seus personagens favoritos dos animes. E as possibilidades são várias. É um verdadeiro sonho para todo geek ou fã que sonha em ver suas franquias favoritas em histórias épicas de proporções inúmeras. Você se interessou? Então dá uma olhada na descrição do vídeo e no comentário fixado. A gente vai pôr um link para o nosso servidor oficial do Discord, coração pulsante da comunidade Confronto de Tudo, ou CDT. É de fato um lugar fenomenal onde você pode fazer amizades, criar mundos incríveis e produzir tudo o que desejar. E por isso, galera, no vídeo de hoje iremos conhecer uma AU do Celtron Verso, mais especificamente uma das mais trabalhadas e complexas, que é a AU da Celtron 10. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, então vamos começar do começo, né? Vamos falar como era a história da Celtron inicialmente, né? Começando na sua infância. O nome dela completo é Celtron Henry Taylor. Ela é filha do Ballas e da Lilith. Ela era uma menina comum, né? Alegre, assim, bem com a vida, né? Ela tinha uma vida muito boa, até que bem humilde, né? Ela era de Vancouver, lá do Canadá. E ela era bem cuidada dos pais, né? Os pais eram bem atenciosos, carinhosos com ela, e isso fez com que ela também crescesse, né? Como uma menina do mesmo jeito, né? Também carinhosa, atenciosa, gentil, né? Muito alegre, né? E ela era de bem com a vida, né? Ela tinha essa vida mais humilde e tudo, mas ela tinha as amizades dela. E tem uma relação muito boa com o primo dela, o Nick, que ele morava nos Estados Unidos, né? Não morava no Canadá, mas ele de vez em quando aparecia pra brincar com ela lá em Vancouver, né? Festas de família, essas coisas, né? Esse início aqui, né? Da infância da Celtron, você vê que ela tem uma vida muito boa, uma menina muito feliz, né? Até esse presente momento, né? Porém, chega um dia onde as coisas mudam drasticamente. Quando a Celtron, ela tem apenas 7 anos, ela acaba acordando numa madrugada e escuta barulhos de tiros, né? E ela vai em direção aos barulhos na sua garagem. Quando ela chega na garagem, ela acaba encontrando os pais dela, né? Segurando umas armas, assim, uns aparelhos bem tecnológicos. E eles enfrentavam ninguém mais, ninguém menos que um vilão que a gente conhece bem, o Malware. Mais especificamente o Malware na sua primeira forma, né? Que ele aparece, aquela forma que tem os circuitos amarelos, né? Ele usa os poderes dele, né? E acaba criando armas muito poderosas que davam vantagem a ele, né? Em relação aos pais da Celtron, né? A única coisa que eles conseguiam fazer era se defender. Então eles estavam muito na desvantagem, né? Fazendo com que o Malware, ele conseguisse fazer um estrago muito grande ali na casa da Celtron, que inclusive o maior estrago e evento traumático ali foi que ele acerta um disparo em cheio na Lilith, fazendo com que ela morresse. Ele tenta também fazer esse mesmo estrago com o Ballas, porém ele consegue se defender dando um disparo assim em cheio na cara do Malware. O vilão sai satisfeito com o estrago que ele tinha feito, sem antes também absorver uma energia, né, um fragmento roxo lá que faz com que ele atinja aquela segunda forma dele, né, que ele fica vermelho, sabe? Ele sai de lá deixando a pequena Celtron de apenas 7 anos sendo presenciado aquela cena traumática que ela ia carregar aquilo pelo resto da vida dela. 3 anos depois, a Celtron, agora com 10 anos, ela acaba descobrindo sobre os encanadores, né, que inclusive os pais dela, né, o Ballas e a falecida mãe, a Lilith, são encanadores, né, entende tudo sobre o que é o conceito de encanadores e sobre alienígenas. Inclusive ela fica obcecada para aprender mais sobre alienígenas, já que justamente a criatura, né, que é o Malware, que matou a sua mãe, era um alienígena. Aí eventualmente acaba chegando às férias de verão e aí o pai da Celtron, né, o Ballas, ele chama ela para junto dele e também do primo dela, o Nick, eles fazerem aquela famosa, né, viagem de férias de verão ali pelos Estados Unidos, qual naquele exato momento, né, a Celtron não estava muito abalada, obviamente, pela morte da mãe dela, mesmo que passou 3 anos ali, mas ainda assim ela perdeu a mãe dela, ela ainda estava muito traumatizada com aquilo. Ela era uma criança ainda, né, tinha 10 anos, era um pouco mais velha, mas ainda era uma criança, né. Então ela acabou com o tempo, né, tendo uma personalidade mais fria, mais intimista, diferente do que ela era antes, né, que eu apresentei ela como uma menina mais alegre, né, mais de bem com a vida. Depois que aconteceu, ela acabou se tornando muito fria e intimista. Então ela demorou, né, ficou bem relutante para aceitar esse convite, né, para ir
para essas viagens de férias de verão, porém, ela aceitou com um único motivo, porque na mente dela, né, ela via aquela viagem como uma oportunidade para encontrar com alienígenas, né? Ela não estava obcecada, né, por conhecer mais alienígenas e tudo. Então, ela unicamente aceitou com o propósito disso, né, que seria bom para ela ter alguma experiência com alienígena. Aí, a primeira viagem deles, eles acabam fazendo um acampamento e tudo, né? E na calada da noite, a Celtron, ela acaba fazendo uns equipamentos ali meio que improvisados, fica observando as estrelas com a intenção de achar alguma nave espacial, né? Ao meio que ela ia procurando ali, ela acabou encontrando uma estrela cadente. Então, quando ela vê aquela estrela cadente, galera, ela fica animada, né, e determinada para aprender mais sobre aquele astro, né? Ela acreditava ser de origem alienígena e tudo, né? Ela então corre pela floresta em direção ao ponto da queda do objeto, vindo diretamente do espaço. Ao encontrar o ponto de impacto, ela visualiza uma enorme cratera onde ela desce e se aproxima do epicentro da explosão. A Celtron então encontra uma pequena cápsula que se abre aos poucos, revelando o Omnitrix. O dispositivo alienígena pula em seu pulso e daquele dia em diante, Celtron seria conhecida como Celtron 10. E os alienígenas dela, galera, basicamente os alienígenas iniciais do seu Omnitrix são o Fogo-Fato, Macaco-Aranha, Feedback, XLR8, Massa Cinzenta, Insectoide, Sneriô, Aquático, Ultra T e Friagem. Aí, galera, a Celtron, ela aprende muito fácil, assim, né, a ativar o Omnitrix ali e acaba se transformando no seu primeiro alien, o alien de fogo, o Fogo-Fato. Isso faz com que ela provoque um incêndio acidental na floresta e preocupados, né, com o incêndio, né, e também com o sumiço repentino ali da Celtron, o Nick e o Balas vão atrás ali, né, vão tentar apagar o incêndio e tudo e tentar resgatar a Celtron. Aí o Nick basicamente se depara ali com um alien metanosiano que seria o Fogo-Fato, ali a Celtron transformada no Fogo-Fato, né, acaba se assustando e tudo, só que aí quando o Balas chega, ele acaba tendo que explicar toda a situação, né, que ele é um encanador e fala sobre o Omnitrix. Eles ficam muito surpresos e chocados, né, mas ao pouco eles vão absorvendo ali as informações, mas dos dois, né, do Nick e a Celtron ela acaba entendendo mais sobre o Omnitrix, sabe, ela acaba pegando mais, ela acaba sendo mais esperta ali dos dois, entendeu, por conta que ela vê o Omnitrix como uma oportunidade muito grande pra ela, entendeu, tipo, ela deixa de ser aquela menina comum, né, indefesa, que simplesmente se lamentava pelos ocorridos da vida dela para se transformar em potencial super-heroína, entendeu? Ela tinha esse ponto de vista, sabe? Tipo, usar o Omnitrix para se transformar nos aliens e assim salvar as pessoas, né? Tipo, impedir pessoas de passar pelo que ela passou, entendeu? Basicamente, essa era a visão que a Celtron tinha com o Omnitrix. E depois disso, né, galera, apareceram drones, né, atrás ali do Omnitrix, né? Fizeram com que a Celtron novamente entrasse em ação. Ela se transforma no Macaco-Aranha e ela se adapta muito bem aos poderes do Arachnan Chimp, né? Ela solta teia, salta, faz acrobacia e tudo, soca os drones e derrota eles facilmente, né? Esses drones, né? Os drones iniciais, mas depois aparece um robô muito grande, um robô grandão, e não ia parar enquanto não pegasse o Omnitrix. Então a Celtron, ela se via em duas opções. Uma era se transformar ou no Fogo-Fato ou no Macaco-Aranha, que eram dois alienígenas já conhecidos por ela, porém talvez não fossem tão eficazes de se utilizar, ou ela poderia utilizar uma nova transformação que ela não tinha conhecimento nem domínio, mas que poderia ser eficaz. Ela então aposta tudo na nova transformação, que é a transformação condutória, o Feedback. Com antenas e ponta de dedos capaz de absorver qualquer tipo de energia, uma agilidade absurda, uma resistência ainda maior, Celtron rapidamente destrói a máquina, absorvendo um poderoso jato de fótons e devolvendo com tudo em direção ao robô, que foi enviado como o maior aposta de um misterioso vilão para obter o Omnitrix. Então, galera, o robô ele explode, a Celtron ela então cumpre o seu primeiro turno ali como super-heroína, mas fica um mistério, quem é o vilão que mandou os drones, né, e esse robô maior a pegar o Omnitrix? Ninguém sabia a não ser o Balas ele sabia sim que era esse vilão, porém ele decidiu se calar. Ao longo do restante do verão, Celtron chega a lutar com um cientista louco chamado Dr. Animal, que estava com um caranguejo branco mutante em Washington. Também chegou a enfrentar um grupo de mercenários chamados Amigos do Mar, que estavam tentando capturar o criptídeo Kraken.
também chegou a atender a um chamado dos encanadores para dar cabo de uma colônia de aliens chamado Limax, que atacaram uma comunidade de idosos, fugir de 3 caçadores de recompensas que atacaram Celtron em busca do Omnitrix. No final ela até acaba ficando amiga de um dos caçadores chamado Tetrax, que até presenteia ela com uma prancha voadora, capturar uma colônia de nosedenianos que escaparam no seu isolamento e estavam destruindo uma cidade, e por fim combater uma gangue de criminosos que utilizavam armas super tecnológicas. Elas eventualmente foram ambas as 3 corrompidas por robôs semelhantes aos drones que atacaram a Celtron na floresta, e no final ela venceu as 3 com Ultra T. E aí chegamos à parte da viagem onde eles vão para Nova York. Em Nova York, a Celtron acaba cruzando seu caminho com a jovem Leah. Elas acabam tendo uma conexão imediata, né, por conta que elas acabaram compartilhando experiências e tudo, acabaram se identificando uma com a outra, né, e acabaram forjando uma amizade baseada nisso. Assim, elas formaram uma amizade, só que elas também se estranharam um pouco, né, por conta que a Celtron é super heroína e tudo, e a Leah, ela tinha uma natureza assim mais criminosa, né, vamos se dizer assim, entendeu? Elas acabaram se estranhando, se desentendendo um pouco, mas esse desentendimento até que foi bom, por conta que isso serviu pra Leah ela se abrir pra Celtron, né, ela acaba contando sobre a condição dela, que os pais dela abandonaram ela por conta dela ser mutante. Isso fez com que ela se entregasse à criminalidade ali em Nova York e tudo, e a Celtron acabou se comovendo com aquilo, então ela se ofereceu, né, um convite para que ela fizesse parte, ela se juntasse à equipe dela, né, e por incrível que pareça, para surpresa de todos, o Ballas, mesmo sendo aquele encanador com a mente bem aberta e pragmática, ele aceitou a união delas, né, mesmo elas sendo assim criminosas e tudo mais, mas por conta que ele observou que ela tinha uma habilidade única de manipular a sua própria genética, ou seja, ela era uma osmosiana. E o Ballas, ele tinha feito uma pesquisa sobre osmosianos e viu o potencial, os poderes dela, né? E aí enxergou ela como uma boa aliada, né, para proteger a Celtron, porque ela tanto com o Omnitrix, como ele viu, né, como ele presenciou, vieram drones, vieram robôs atrás do Omnitrix, né? Também eles se depararam com outros vilões. Então a Leah, ela poderia usar seus poderes tanto para proteger a Celtron, tanto também era bom porque a Celtron teria mais uma companhia para ela, né, nesse momento que ela precisava justamente disso, de amizade, de companheirismo, por conta de tudo que ela passou, né, com a perca da mãe dela. Bom, galera, e agora com a Leah no grupo, né, eles passaram por outras situações contra vilões, como por exemplo, tiveram que lidar com um palhaço zumbi chamado Zomboso e os seus capangas conhecidos como os Psicoloucos. Eles enfrentaram uma ordem de cavaleiros, e sobretudo marrom e chapéu fedora, junto do seu líder chamado Enoch, que capturaram Celtron quando ela ficou presa na forma de massa cinzenta, lutar com Hecate, que é uma Tepicufan, em meio de um audacioso roubo de um artefato de magia ancestral num museu, né? E apesar da natureza do seu ato, ela não emanava dela uma aura de maldade, mas sim uma determinação focada. E a tentativa de impedi-la foi em vão. Né, com uma agilidade surpreendente, ela consegue evadir com um valioso livro, desaparecendo na noite e deixando para trás apenas o eco da sua passagem. Ela acaba sendo uma vilã que não tem uma aparência, galera, mas eu mostrei aí a imagem de Tepicufan só para a gente ter uma noção criativa, beleza? Mas eles também foram capazes de deter uma dupla de criminosos idiotas que usavam trajes tecnológicos com forma de uma morsa e outro de um ovo, onde um queria roubar um parque aquático e o outro uma fazenda, respectivamente, né, muito aleatório. Também tiveram que lidar com um osmosiano com a capacidade de controlar insetos chamado Clance, e isso enquanto Celtron sofria um resfriado que afetava suas formas alienígenas. Mas o clímax da jornada de Celtron havia chegado. Após incontáveis desafios e perigos, o maior de todos se materializou, Vilgax. Ele era o responsável pela queda da nave que trazia o Omnitrix à Terra, o mestre por trás dos drones e robôs que incessantemente atacavam Celtron. Finalmente recuperado dos ferimentos da batalha contra a nave do Omnitrix, Vilgax emergiu, imponente e ameaçador. Celtron e Leah, cientes da magnitude do inimigo, prepararam-se para o confronto decisivo. Ambas sabiam que a derrota não era uma opção. Celtron, com a sua determinação inabalável, tentou de tudo para deter o Vilgax. Em um movimento desesperado, ela ativou a sua transformação mais poderosa, a forma condutóide, o feedback. Com essa nova força, ela conseguiu ferir Vilgax, mas a superioridade do guerreiro e conquistador galáctico era esmagadora. Apesar da sua bravura, Celtron foi finalmente superada, caindo perante o poder do seu adversário.
Testemunhando a queda da sua amiga e com o desespero tomando conta, Leah tomou uma decisão drástica e arriscada. Usando seus próprios poderes, ela absorveu os DNAs alienígenas do Omnitrix de Celtron. A transformação foi agonizante, mas o resultado foi uma mutação amálgama impressionante. Leah se tornou uma fusão de todos os 10 alienígenas de Celtron, combinados com seus próprios poderes. Com essa nova e extraordinária força, Leah enfrentou Vilgax. A batalha foi árdua e exaustiva, mas ela conseguiu se manter firme. Contando com o apoio crucial de Ballas e Nick, que interviram externamente para auxiliar na luta, Leah conseguiu virar o jogo. Em um ataque final e decisivo, ela arremessou Vilgax em sua nave para o espaço sideral. Longe dali, a nave explodiu em um espetáculo de luzes, marcando o fim da ameaça de Vilgax. A Terra estava a salvo. E a coragem de Leah e Celtron havia prevalecido. Porém, galera, vieram as consequências de tudo isso, né? Porque como a Leah tinha absorvido muitos DNAs alienígenas do Omnitrix, isso fez com que ela ficasse insana com tanto poder. Ela tentava desesperadamente voltar à sua forma normal, porém ela não conseguia. Então, uma fúria, uma loucura tomou ela. E a Celtron, sendo ainda muito poderosa, mas ainda permanecendo sendo uma criança de 10 anos, ela não conseguia, a mente dela não conseguia pensar, conseguir raciocinar no que fazer, o que agir naquela situação que estava acontecendo com a Leah. Então a Leah, tomada por uma fúria, né, até que irracional e avassaladora, ela, em vez de ficar frustrada com a situação, que ela não estava conseguindo voltar ao normal, ela voltou essa frustração, essa raiva para Celtron, que viu que ela não estava fazendo nada, não tentou ajudar, não tentou impedir, então viu isso como se fosse uma traição, né, como se ela tivesse sendo traída, abandonada. Isso fez com que ela fugisse amargurada. Enquanto a Celtron novamente teve que lidar com a perca da sua amiga Leah. Bom, galera, mas após os eventos recentes, a Celtron não se deixou abalar, ela queria se fortalecer. Então ela começou a fazer um treinamento bem rigoroso para se tornar uma encanadora no futuro. E esse treinamento se baseava não só em aprimorar suas habilidades, tipo do Omnitrix, né, suas transformações alienígenas, não, mas deixar ela independente do Omnitrix, não precisar do Omnitrix para lutar. E nesse treinamento ela teve apoio do seu primo Nick, do seu pai, o Ballas, e nesse treinamento ela aprendeu a usar um monte de equipamento alienígena, traje de arma e tudo. Foi um treinamento muito bom para ela, né? Deu para ela pegar muita experiência, né, e ficar muito forte, não só com os raios do Omnitrix, mas dela mesma na forma humana. E depois de alguns dias treinando e sem enfrentar muitos problemas, as complicações e perigos logo começaram a chegar na viagem novamente. Celtron, em uma demonstração impressionante de suas habilidades, foi fundamental para auxiliar a Força Galáctica, um renomado grupo de super-heróis intergalácticos. A missão crítica envolvia a captura de 2 perigosos criminosos, o implacável caçador de recompensas conhecido como 66 e o seu formidável parceiro Vulcanos. Ambos eram notórios por suas atividades ilícitas e representavam uma ameaça significativa à segurança cósmica. O clímax da operação ocorreu quando Celtron interveio decisivamente para impedir que os 66 e o Vulcanos roubassem o elemento X, uma substância de poder incalculável com o potencial de causar devastação em escala galáctica se caísse em mãos erradas, é claro. A sua intervenção não só frustrou os planos dos vilões, mas também garantiu a segurança de inúmeros sistemas estelares. Em reconhecimento da sua bravura excepcional, inteligência estratégica e contribuição indispensável para o sucesso da Força Galáctica, Celtron foi oficialmente convidada e aceita como membro honorário da equipe. Essa adição solidificou ainda mais o poder e a eficácia da Força Galáctica na manutenção da paz e da ordem no universo. Poucos dias depois, o planeta Terra estava sob a ameaça iminente de um alienígena colossal, insecto monstruoso conhecido apenas como o Grande. Essa criatura parasita cósmica, que parecia um carrapato terrestre, ele tem como objetivo consumir completamente o planeta, assimilando toda a sua energia e vida. Em meio a esse cataclisma interplanetário, Celtron, a protetora da Terra, emergiu para enfrentar a ameaça. O confronto foi épico e devastador, com Celtron empregando toda a sua força e habilidades em uma batalha desesperada para proteger o mundo. O monstro demonstrava uma resistência assustadora e conseguia com alguma facilidade ignorar os ataques de Celtron. Usava as suas formas alienígenas uma após uma, sem sucesso. Por sorte, uma nova transformação aparece no Omnitrix e Celtron decide testá-la. Em um lampejo de luz e poder, Celtron adquire uma nova forma com o Omnitrix, manifestando-se como o Besouro.
esta nova forma era mais do que um simples inseto da Terra. Era uma forma com intensa resistência, assim como o carrapato, capaz de disparar feixes de energia poderosíssimos após consumir matéria orgânica ou inorgânica. A batalha que se seguiu foi breve, mas foi intensa. O besouro demonstrou um poder sem precedentes, ferindo golpes certeiros. O parasita alienígena, que antes parecia invencível, foi rapidamente dominado pela nova forma de Celtron. Com a demonstração final da sua potência recém-descoberta, o besouro aniquilou o Grande, dissipando a sua ameaça e salvando a Terra de um destino sombrio. O planeta estava seguro e Celtron, em sua nova e gloriosa forma, permaneceu como seu guardião, testemunho do poder da evolução e da determinação em face do perigo cósmico. Mesmo com apenas 10 anos, a garota estava se tornando cada vez mais forte, e isso trazia orgulho para Balas e Nick. No embate épico, Celtron enfrentou Enoch, que buscava desesperadamente uma espada de poder inimaginável. Essa relíquia ancestral, no entanto, sucumbiu ao tempo, desintegrando-se em pó no clímax da batalha, bem quando Enoch conseguiu pôr as mãos no artefato. Posteriormente, Celtron teve de confrontar um antigo deus maia, cuja derrota culminou no desabamento do templo que guardava a espada. Em meio ao caos, Celtron e sua família conseguiram escapar, mas Enoch desapareceu sem deixar vestígios. Seu destino incerto após a aniquilação do artefato que tanto cobiçava. Se eu disser para vocês que a Celtron ela enfrentou novamente a Hecate, aquela vilã que eu tinha falado anteriormente, né? Agora ela, composta dos amuletos de Berzel e tudo, elas se enfrentaram novamente, porém acabou rolando ali um imprevisto mágico, né? Que foi que os amuletos de Berzel acabaram ficando fora de controle e ameaçaram não só os que estavam presentes ali, mas ameaçava todo o equilíbrio da realidade, né? Eles podiam destruir tudo. Então isso fez com que Hecate ela fizesse uma pequena trégua temporária ali com a Celtron, né, para as duas poderem conter os amuletos, né? Então elas acabaram se unindo ali, né, com muita dificuldade, a Celtron usando várias transformações e a Hecate usando vários feitiços, mas com o tempo eles conseguiram, né, unir forças e conteram os amuletos, né? Após isso, né, a Hecate, sem muita cerimônia de despedida, ela sumiu, né, deixando a entender que da próxima vez que elas se encontrassem, elas iriam lutar novamente. E galera, assim, herói que é herói, sempre quando tenta descansar, aparece um vilão para trabalhar, né? Porque a Celtron passou por isso, né? Ela tava lá com o Nick e o Balas num resort bem tranquilo, né? Bem de boa, só para descansar. Aí aparece um fabricador de tecnolulas atrás de uma fonte de energia que existe ali no fundo do resort, né? Escondido lá. E aí ele apareceu lá, né? Com um exército de lulas cibernéticas, né? Para pegar essa fonte de energia. E aí a Celtron teve que entrar em ação novamente, né? Mesmo que queria só relaxar ali, mas não conseguiu, né? O rapaz não deixou. Só que o engraçado dessa história, né? Que foi bem trágico, só que de uma maneira boa pra Celtron e fácil também, por conta que em meio ao confronto, ele foi simplesmente derrotado pela Celtron e ponto, acabou a história dele, bem fácil. Mas depois de muitas dessas aventuras, muita evolução da personagem, existem encontros e reencontros, né? Existem pessoas que encontramos, mas que uma hora ou outra vamos nos reencontrar. Não foi o que aconteceu entre Celtron e Hecate? Pois é, lembra da sua amiga osmosiana que tinha ido embora? Chegamos agora ao reencontro de Celtron e Lia. As duas lutaram, com Lia tentando desesperadamente conseguir o Omnitrix de Celtron. No meio da luta, uma nave surgiu e sugou ambas, as levando para um tipo de coliseu, né? Depois de passarem por poucas e boas juntas, elas encontraram um meio de fugir, porém Lia tentou trair Celtron, e como Lia sabia de todos os poderes de Celtron, ela apenas pôde vencê-lo usando sua transformação inédita, Besouro. Assim, Celtron pôde voltar para a Terra e deixa Lia na nave que saltou para o hiperespaço para longe da Terra, o que deixou Celtron extremamente culpada e se sentindo muito mal pelo que teve que fazer. E bem galera, essas foram aí as aventuras da Celtron 10 de hoje. Mas aí, vocês gostaram? Deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem eu posso fazer uma parte 2 com mais aventuras da Celtron 10. Será que teremos uma Celtron 10 Força Alienígena? Deixa aí nos comentários se vocês querem mesmo. Então esse foi o vídeo, espero que vocês gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!